O termo hikikomori é utilizado no Japão para descrever as pessoas que evitam interações sociais, comunicação e atividades comuns como, por exemplo, ir à escola ou trabalhar. Geralmente essas pessoas preferem passar a maior parte do seu tempo no quarto, em frente à tela de um computador ou videogame, além de ter interesses específicos como mangás e animes. Kabu Terauchi seria apenas mais um hikikomori normal como os outros. A diferença é que ele tinha uma bizarra curiosidade em realizar experimentos humanos. Olá, eu sou o Babushi e antes de iniciar esse vídeo eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sino das notificações, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer por se tratar de um caso japonês, então eu precisei fazer pesquisas em sites japoneses, mudar VPN, etc. Então eu conto muito com a ajuda de vocês para a gente poder continuar com esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Então vamos ao vídeo. Kabu Terauchi nasceu no ano de 1992 na cidade de Ikeda, que fica na província de Osaka, no Japão. Ele foi criado em uma família rica, com seus pais sendo donos de uma grande empresa de segurança especializada em componentes residenciais, como portas, janelas, cercas, grades, fechaduras, etc. Na sua adolescência, ele era descrito pelas pessoas como um jovem muito estranho, quieto e esquisito, o que fez ele sofrer bullying pelos amigos da escola em que estudava na cidade de Ikeda. Ele praticamente não tinha amigos, principalmente pela sua dificuldade em iniciar relações sociais, além de não fazer o mínimo esforço para isso, o que às vezes chegava a ser assustador o seu jeito particular e isolado de ser. Kabu, em seus momentos solitários, gostava de assistir animes e era apaixonado pelo anime Haruhi Suzumiya, onde Haruhi seria a personagem principal junto de Kion, e juntos eles exploram um mundo sobrenatural enquanto estão no ensino médio escolar. Mas apesar de todos esses problemas na escola, ele era um aluno muito inteligente e só tirava notas altas em todos os seus anos escolares, o que não foi diferente em sua fase adulta. Quando Kabu se formou no ensino médio, ele se mudou para a cidade de Shiba e começou a fazer faculdade de processamento de imagem de computador e engenharia de programação. E no seu segundo ano de estudo, ele decidiu tirar uma licença da universidade para estudar em Vancouver, no Canadá. Por lá ele ficou alguns meses, onde praticou bastante seu inglês, além de ser aprovado em uma licença de piloto em uma escola de aviação. E em setembro do ano de 2013, ele voltou para a Universidade de Shiba, onde continuou o segundo ano da faculdade e sua vida parecia estar muito bem organizada. Ele tinha seus projetos pessoais, era inteligente, além de ser muito admirado e respeitado pelos professores. Os seus colegas da faculdade descreviam Kabu como quieto, extremamente particular e um pouco estranho, mas para os colegas ele aparentemente estava feliz e focado nos estudos. Mas o que ninguém imaginava era que ele estava prestes a colocar em prática seu desejo mais terrível e obscuro. Kabu desejava muito realizar um experimento humano com alguma aluna jovem. Ele queria sequestrar e observar como ela reagiria ao completo isolamento social, como seriam as mudanças de seus pensamentos, corpo, comportamento e etc. E em março de 2014, enquanto fazia faculdade, ele decidiu começar esse plano maligno. Durante o dia ele frequentava as aulas normalmente e à noite seu foco era exclusivamente dedicado ao experimento. Kabu buscava descobrir um local ideal para encontrar sua vítima através de um aplicativo de mapeamento semelhante ao Google Maps, e foi assim que ele encontrou o lugar perfeito para realizar o sequestro. Ele procurava uma cidade que não fosse nem muito rural, nem muito urbano, e a cidade de Asaka se encaixava totalmente em seus critérios, o que fez ele visitar a cidade não apenas virtualmente, mas também fisicamente. Em um desses dias ele dirigiu até um campo de futebol para observar e notou que uma garotinha frequentemente voltava da escola para casa sozinha, e então ele percebeu que poderia usar isso a seu favor. Ele seguiu a garota até em sua casa para tentar conseguir mais informações e logo percebeu que o sobrenome da família seria Saito. Alguns japoneses colocam o sobrenome em suas casas para mostrar a quem a casa pertence, além de questões culturais ou para mostrar o status social da família na comunidade. E observando um pouco mais, ele percebeu o nome Ana escrito em alguns vasos de plantas que provavelmente foram pintados por ela. E com essa descoberta, ele voltou para casa para colocar em prática o próximo passo de seu plano. Mas antes vamos precisar voltar um pouco no tempo para conhecer um pouco mais sobre quem seria essa garotinha Ana Saito.
No ano de 2001, nascia uma pequena garota chamada Ana Saito na cidade de Asaka, uma província de Saitama, no Japão, a cerca de 60 km de Shiba, que seria a cidade em que Kabu iria cursar sua faculdade. Ela era filha de Noriaki e Makiko Saito, e de acordo com as pesquisas, Ana seria apenas um nome fictício que foi usado para ocultar seu nome verdadeiro, que seria Kyoka Saito, mas vamos chamá-la de Ana mesmo. Ela era descrita pelas pessoas como uma jovem inteligente, gentil, bem comportada e que sempre seguia as regras, além de ter um perfil de pessoa que nunca se rebelaria contra os pais. Ela gostava de passar o tempo com os amigos, gostava de fazer balé, e os professores a descreveram como uma garota que teria um futuro muito próspero. Tanto que mesmo estando no primeiro ano do ensino médio, ela já era membro do conselho estudantil graças ao seu comprometimento. E no dia 10 de março de 2014, em uma segunda-feira, aproximadamente às 3h30 da tarde, a escola de Ana havia terminado e ela estava voltando para casa pelo caminho de sempre. Por mais que ela tivesse apenas 13 anos, no Japão é muito comum as crianças voltarem para casa sozinhas desde pequenas, por ser um país considerado seguro, além de ter baixo índice de criminalidade. Mas infelizmente, naquele momento ela nem imaginava que estava sendo seguida. Por volta das 4 horas, Kabu abordou Ana próximo de sua casa e disse que seus pais estavam se divorciando. Ele se apresentou como advogado da família e disse que levaria ela até seus pais, que estavam esperando no seu escritório de advocacia. Infelizmente ela acreditou nele e ainda por cima fez Ana escrever um bilhete com a frase, abre aspas, quero fazer uma pausa em casa e na escola, estou na casa de um amigo por um tempo, por favor não me procure. Fecha aspas. Kabu colocou o bilhete dentro da caixa de correios e depois dirigiu por 60 km até seu apartamento na cidade de Shiba, onde começou a sua lavagem cerebral na jovem Ana Saito. Ele agora afirmava para ela que seus pais planejavam matá-la e vender seus órgãos internos no mercado negro, pois a família estava supostamente endividada. Além disso, ele apresentou a ela uma gravação de áudio forjada que supostamente revelava uma discussão entre seus pais concordando com a tal ideia. Quando os pais de Ana chegaram em casa depois do trabalho, aproximadamente às 5 da tarde, perceberam que ela não estava na residência como de costume e rapidamente começaram a procurá-la pela casa, mas não havia nenhum sinal de Ana. A família desesperadamente começou a fazer ligações para as amigas de Ana, além de entrar em contato com a escola, mas ninguém sabia para onde ela teria ido. E depois de alguns minutos, eles encontraram o bilhete que teria sido deixado por Kabu. Seus pais ficaram muito confusos, pois realmente não esperavam essa decisão de sua filha, que aparentemente não teria motivos para largar a escola e muito menos fugir para a casa de um amigo. Além disso, eles notaram que a caligrafia com toda certeza seria de Ana, mas se ela quisesse realmente fugir, teria pelo menos levado seus pertences preferidos ou itens essenciais, o que não fazia o menor sentido. A família não perdeu tempo e rapidamente comunicou seu desaparecimento à polícia, que logo começaram as investigações mesmo sem nenhuma pista relevante do seu paradeiro. Uma vizinha da família disse que teria visto Ana conversando com um jovem do lado de fora de sua casa, o que levou os policiais a acreditar que ela teria sido sequestrada ou fugido com ele. Mas infelizmente naquele dia eles não conseguiram mais nenhuma informação de onde ela estaria. Ao anoitecer, seus pais começaram a espalhar cartazes indicando seu desaparecimento por toda a cidade e que provavelmente ela estava usando um uniforme escolar. E algumas horas depois, quando o sol nasceu, eles perceberam que isso era muito mais do que apenas um terrível pesadelo. As horas foram se transformando em dias e a família ficava cada vez mais desesperada, até que no 9º dia do seu desaparecimento, eles receberam uma carta que supostamente seria de Ana. Na carta dizia, abre aspas, estou bem, peço desculpas por causar tanto estresse, não me procure, fecha aspas. Os investigadores interviram para analisar a caligrafia, que logo foi constatada ser realmente dela, mas eles teorizaram que ela poderia ter sido forçada por alguém a escrever a carta. O carimbo na carta indicava que ela teria sido enviada da cidade de Inatown, que fica aproximadamente 40 km de onde a família morava, mas esse detalhe infelizmente não serviu para encontrar o paradeiro de Ana. A família estava na esperança de receber outra carta, porém após esse dia, Ana ficou em silêncio e simplesmente sumiu do mapa sem dar mais nenhuma notícia. Enquanto isso, na cidade de Shiba, Kabu estava implantando uma severa manipulação na cabeça de Ana. Ele começou a dizer que ele era o único que cuidava dela, o único que poderia protegê-la e o único em que ela poderia confiar. Ele também dizia a ela coisas do tipo,
Abre aspas, ninguém está vindo atrás de você, ninguém se importa com você, você foi descartada e agora você está sozinha, fecha aspas. Ao longo dos dias, semanas e meses, essa falsa narrativa repetida começou a se tornar verdade em sua cabeça. Inclusive, esse efeito psicológico implantado se chama verdade ilusória. Esse fenômeno faz a pessoa acreditar que informações falsas estão corretas quando são ditas repetidamente. A repetição torna as declarações falsas mais fáceis de processar em comparação com as novas declarações verdadeiras não repetidas. O apartamento de Kabu não era muito grande, mas relativamente era confortável, além de ter um forte esquema de segurança, como por exemplo trilhos de ferro nas janelas, maçanetas apenas do lado de fora, entre outras tecnologias que Kabu usou da empresa de segurança de seus pais. Ana era vigiada por Kabu por quase o tempo todo, além de ficar trancada por vários meses sem internet, televisão ou qualquer outro método de manter contato com o mundo lá fora. E isso criava uma guerra psicológica em sua cabeça, fazendo com que ela não percebesse que realmente precisava sair dali. Ela começou a desenvolver a síndrome de Estocolmo, que é uma condição em que o refém desenvolve sentimentos de confiança e afeto por seus sequestradores, pois mesmo que ela tivesse oportunidade de fugir, ela preferia permanecer ali ao lado de Kabu. Exemplo disso foi que Kabu em várias ocasiões esqueceu de fechar a porta ou janela e em um desses dias Ana criou forças para escapar por algumas ruas próximas ao apartamento, mas depois de abordar uma mãe e pedir ajuda, ela disse que tinha os próprios filhos para cuidar e que não poderia ajudá-la. Algumas semanas depois, Ana novamente fugiu até um parque local, onde encontrou uma velha, mas infelizmente após pedir ajuda, a mulher recusou e a ignorou. Esses acontecimentos reforçaram ainda mais a narrativa de que ninguém se importava com ela e que ela provavelmente não teria outro lugar melhor para ficar a não ser no apartamento. Kabu a cada dia ficava mais obcecado em realizar experimentos de lavagem cerebral, não apenas com palavras, mas também frequentemente usando plantas alucinógenas como a hipomeia violeta, em que ele obrigava ela a tomar. Por algumas vezes, quando seus vizinhos não estavam olhando, ele levava Ana para jantar fora, porém sempre segurando firme em sua mão para evitar que ela decidisse fugir. E depois de um tempo, ele resolveu se mudar de Chiba para um apartamento que fica em Higashi, Nakano, a apenas 17 quilômetros da casa de seus pais, e eles nem imaginavam que sua filha estava tão perto. Ana já estava cansada e desaparecida por quase 2 anos, e mesmo se passando todo esse tempo, seus pais não desistiram de procurá-la, pois sempre estavam visitando eventos para falar sobre o desaparecimento, espalhando os jornais e criando campanhas nas redes sociais. Infelizmente, no dia 27 de março de 2016, a 23 meses do seu desaparecimento, Ana finalmente teve forças para escapar de tudo aquela lavagem cerebral. Enquanto Kabu saiu do apartamento para ir ao supermercado, ela rapidamente foi até a fechadura e felizmente ele tinha esquecido de trancar a porta. Então ela pegou 170 ienes na cozinha, que seria cerca de R$ 6,60, e saiu correndo do apartamento. Ela foi até uma estação de Nakano e conseguiu usar o telefone público, onde ligou para sua casa em Asaka e conversou com sua mãe após quase 2 anos. E depois ela ligou para a polícia, que logo fizeram seu resgate e escolta até uma delegacia na área central. Milagrosamente, Ana estava com uma saúde muito boa e por mais que tenha passado 2 anos em cativeiro, felizmente ela não foi submetida a nenhuma violência física ou sexual, mas para compensar, o seu estado mental foi extremamente afetado. Ela desenvolveu um caso grave de estresse pós-traumático e ansiedade, onde precisou passar por uma recuperação longa e incerta, além de que ela também teve graves problemas sociais e lutava para se conectar com as pessoas. Isso prejudicou muito sua vida pessoal, pois ela praticamente perdeu 2 anos de sua preciosa vida. E mesmo depois de voltar para casa após 1 ano, ela ainda tinha muito medo de sair sozinha, além de frequentemente ter flashbacks relacionados ao sequestro. E você deve estar se perguntando o que aconteceu com Kabu Terauchi. Quando Ana finalmente conseguiu fugir, ela disse aos policiais que tinha sido sequestrada por Kabu Terauchi, e ele conseguiu fugir dos policiais para uma área rural. Porém, às 3 da manhã do dia seguinte, os policiais conseguiram localizá-lo após um entregador de jornais denunciar Kabu, que foi encontrado com um ferimento de faca no pescoço. Ele havia tentado tirar sua própria vida, mas foi rapidamente levado a um hospital, onde passou 3 dias se recuperando do ferimento, e após isso ele foi preso, além de ser condenado a 12 anos de prisão. Sua pena foi relativamente baixa, pois sua defesa alegou que ele não havia praticado nenhum abuso físico ou sexual com Ana, e quando foi questionado sobre o motivo do crime, ele disse que apenas queria fazer um experimento, além de acrescentar que a intenção dele era tratar a jovem como um animal e não como um ser humano. Não se
sabe como anda atualmente o estado mental de Ana, pois ela se privou totalmente das mídias sociais, mas desejo que ela tenha conseguido se recuperar dos traumas e que Cabo perceba na prisão como é o experimento de ficar aproximadamente 4.380 dias em uma jaula.